galera concurseira, aqui é o professor Rodrigo Bandeira, professor de Geografia do Amapá, e estou aqui para fazer a revisão final dos concursos da Câmara de Vereadores de Macapá e do Instituto Federal de Educação do Amapá, o IFAP. Vamos para a primeira questão, uma questão de geologia amapaense. Lembrando, a geologia do Amapá se divide em 70% aproximadamente do território no interior do estado, formado por terrenos da crosta antiga, o chamado escudo cristalino das Guianas, idade pré-cambriana, que pode ser arqueano, que é um território mais antigo, e proterozoico, que são as áreas mais ricas em minerais metálicos, onde estão incluídos os chamados Greenstone Belts, os grandes depósitos de minerais metálicos, como é o caso da Serra do Navio, tá? Agora, 30% do Amapá na porção costeira, o que inclui o município de Macapá, é formado por terrenos sedimentares da grande bacia sedimentar amazônica. É a região das chamadas coberturas de plataforma. O interior cristalino é a crosta antiga. A porção costeira sedimentar são as coberturas de plataforma. Então vamos para a questão número 1. Julgue os itens sobre os Greenstone Belts no Amapá. 1. São formações geológicas recentes encontradas na bacia sedimentar costeira? Falso. Greenstone Belts são depósitos de minerais metálicos como ouro, ferro, manganês. Não são recentes, são antigas, são pré-cambrianas. E não se localizam na bacia sedimentar costeira, se localizam no escudo cristalino, na crosta antiga do interior do Amapá. Então a afirmação número 1 é falsa. 2. São formações muito antigas de origem proterozoica do período chamado pré-cambriano, afirmação verdadeira. Greenstone Belts são terrenos cristalinos, pré-cambrianos, proterozoicos, ricos em minerais metálicos como ouro, manganês e ferro. Então a 2 é verdadeira. 3. São ricas em minerais metálicos como ouro e manganês que aparecem em áreas do interior do estado? Exatamente, verdadeiríssimo. Serra do Navio, Serra do Tumucumaque, Serra Lombarda. As áreas onde vai ter presença de minerais metálicos, nós vamos ter Greenstone Belts. 4. Aparecem em distritos auríferos do interior do estado, como no distrito de Tartarugalzinho? Afirmação verdadeira. Existem os distritos mineiros no Amapá e o distrito de Tartarugalzinho Tracajatuba é um distrito aurífero, rico em ouro. Então essa afirmação ela é verdadeira. Logo, são verdadeiras a 2, a 3 e a 4. A alternativa é a letra D, beleza? Vamos para a segunda. Julgue os itens sobre o relevo amapaense. 1. Predominam baixas altitudes, sendo que as serras do interior do estado formam as porções mais elevadas do território? Verdadeiro. A principal característica do Amapá é que o terreno amapaense é baixo, o relevo amapaense é baixo. Já caiu em várias provas. Agora, as áreas mais altas são as serras, que também são o que a gente chama de relevo residual, tá? As nossas serras são os planaltos residuais norte-amazônicos. 2. Há uma planície costeira que se estende desde a orla amazônica até a orla oceânica, onde aparece a região dos lagos amapaense. Verdadeiro. A orla costeira é toda a zona costeira do Amapá, ZCA, com 700 km de extensão. 400 km dela são banhados pelo oceano e 350 km aproximadamente são banhados pelo rio Amazonas, tá? Então essa afirmação é verdadeira. No leste amapaense aparece a região dos lagos, especialmente no município de Amapá. 3. Predomina um relevo fortemente ondulado formado pelos altiplanos guianenses no território amapaense? Falso. Nós não temos um relevo fortemente ondulado. Nosso relevo ele tende a ser um relevo aplanado. Sofre intensos processos de pediplanação, que é um processo de aplanamento. 4. Os baixos platôs em território amapaense estão presentes em terrenos novos e terrenos muito velhos? Verdadeiro. Os baixos platôs são os planaltos rebaixados. Nós temos planaltos rebaixados no interior do estado, que são cristalinos, como as serras, que como nós vimos, são relevo residual, são muito velhas,
mas também na costa, como o tabuleiro costeiro, aqui onde fica localizado o Macapá, que já é um terreno bem mais novo. Portanto, são verdadeiras A1, A2 e A3. Logo, a alternativa é a letra D, novamente. Aliás, A1, A2 e A4, tá? A alternativa é a letra... Cadê? B. Não é a D, tá? É a letra B. Porque a 3 está errada, né? Vamos para a próxima. Terceira questão. Caracteriza o tipo climático do estado do Amapá. A. Apresenta certa regularidade na distribuição das chuvas, entre 1.000 milímetros e 1.500 milímetros anuais. E nas regiões mais elevadas, as médias oscilam entre 10 e 15 graus. Falso. No Amapá, as chuvas estão em torno de 2.000 a 2.500 milímetros. E as temperaturas não chegam tão baixo. Aqui, o mês com as temperaturas médias mais baixas fica em 25, que é em torno de março, período chuvoso. E as temperaturas médias mais altas, 28, em outubro. Então, essa afirmação da letra A é falsa. Letra B. O clima é controlado pela zona de convergência do Atlântico Sul e caracterizado pelas mais altas médias térmicas do país e baixa pluviosidade anual. Falso, tudo errado. Nosso clima não é controlado pela zona de convergência do Atlântico Sul, mas sim pela zona de convergência intertropical, os famosos ventos alísios. Nós não temos as mais altas médias térmicas, apesar de ser quente. O clima mais quente é o tropical semiárido, lá do sertão nordestino. E aqui não é baixa pluviosidade, aqui é altíssima pluviosidade. Tanto que Calçoene, por exemplo, é o município mais chuvoso do Brasil. C. Apresenta oscilações significativas de pluviosidade, com chuvas intensas no verão e inverno seco, com queda de temperatura em alguns locais. Bom, a gente sabe muito bem que o nosso verão amazônico ele é seco e o nosso inverno é chuvoso. E que essa afirmação ela é falsa, tá? Letra D. As chuvas predominam no inverno devido às ações das massas de ar tropical, atlântica e equatorial continental e à grande amplitude térmica anual. Falsa. De fato, a nossa chuva predomina no inverno, mas o inverno amazônico, não no inverno brasileiro. O inverno brasileiro é no meio do ano, então é seca no Amapá. Agora, no inverno amazônico é chuva. Agora, os maiores erros da questão estão aqui. Nós não temos a atuação da massa tropical atlântica no Amapá. E também não temos grande amplitude térmica anual, ou seja, aqui não tem frio para a gente ter uma grande amplitude térmica, porque a amplitude térmica é a variação de temperatura. E aqui sempre é quente, então a amplitude térmica é baixa. Logo, essa letra D está errada. Então a letra E diz, não apresenta grandes variações térmicas diárias ou sazonais, ou seja, de acordo com o dia, de acordo com a época do ano, sempre é quente, e é controlado pela ação das massas equatorial continental e equatorial atlântica. Resposta é a letra E. Anota essa, hein? As duas massas de ar que atuam no Amapá são a MEC e a MEA. MEC, equatorial continental, se forma sobre a floresta amazônica, é responsável pelos rios voadores, a chuva que cai em grande parte da América do Sul. E equatorial atlântica são os ventos alísios que entram a partir do litoral, fazendo o Amapá e o litoral amapaense especialmente ser uma área extremamente chuvosa. Vamos para a próxima. 4. Marque a alternativa correta sobre os domínios florísticos do Amapá. Vegetação, hein? O manguezal do litoral oceânico do Amapá é pouco expressivo em relação a outros estados do país e apresenta pequeno potencial econômico. Falso. Apesar do manguezal ser o menor domínio florístico do estado, dos 6 domínios existentes, o manguezal amapaense é muito representativo. Junto com Pará e Maranhão, nós temos os maiores manguezais do Brasil. E tem um enorme potencial econômico. Lembra, domínios florísticos são os ecossistemas predominantes. Primeiro, maior, floresta de terra firme, 71,8% do Amapá. Segundo, campos de várzea, 11,2%. Terceiro, cerrado, 6,8%. Quarto, floresta de várzea, 4,85%.
Quinto, floresta de contato ou transição, 2,7%, é o cerrado encontrando a floresta. E sexto, menor domínio, manguezais, 1,94%. Letra B. Os campos inundáveis são ecossistemas característicos dos terrenos antigos da costa do Amapá. Falso. Na costa do Amapá não são terrenos antigos, são terrenos novos. Então os campos inundáveis, eles são de terrenos novos e baixos da área alagada do litoral amapaense. C. Nas planícies do interior do Amapá ocorre uma área de tensão ecológica entre cerrado e floresta densa de terra firme. Falsa. Não predominam planícies no interior. É na costa do Amapá, especialmente oceânica, que tem a grande planície costeira. Na região onde a gente tem a floresta de contato, o cerrado encontrando com a floresta de terra firme, nós temos as colinas do Amapá e não planícies. É uma área mais ondulada. Alguns chamam de terra do Teletubbies. Na verdade, são chamados mares de morros amapaenses, porque vão fazendo ondulações. Letra D. Os campos cerrados aparecem na porção oeste do estado, sendo áreas bastante devastadas pela ação antrópica. O cerrado não se localiza no oeste. Oeste é a região da Serra do Tumucumá, que é floresta de terra firme. O cerrado ele se localiza aqui na porção leste do Amapá, nordeste, sudeste. Então sobrou letra E, que diz que a floresta densa de terra firme é característica do interior do estado, ocupando toda a porção centro-oeste amapaense em terrenos antigos. Exatamente, tá? Beleza? Quinta questão. Caracteriza o domínio florístico onde está localizado o estado do Amapá. Assunto de geografia do Brasil. Domínio morfoclimático, caracteriza o domínio morfoclimático onde está localizado o estado do Amapá. Domínios morfoclimáticos são uma divisão do Brasil em 6 regiões naturais. E o domínio morfoclimático que está no Amapá é o amazônico, que é o maior, que tem um relevo de terras baixas, que tem o clima equatorial quente e úmido, que tem a grande floresta tropical, que tem solos pobres porque são muito ácidos e que tem uma hidrografia muito rica, com a grande bacia e o grande rio Amazonas. Então é essa alternativa que você vai buscar para responder essa questão. A. É o segundo maior em extensão territorial do país? Já está errado. O amazônico é o maior, então nem vou perder tempo. O segundo é o domínio do Cerrado, lá do centro do Brasil. B. O relevo é caracterizado com destaque para serras e planaltos, formados por rochas de arenito e basalto, e vegetação própria do clima subtropical. Clima subtropical é o do sul, galera. É o das 4 estações bem definidas, é o do inverno frio, com neve lá na Serra Gaúcha, catarinense. Errado. C. Predomínio de formas de relevo resultantes da erosão em terrenos cristalinos. Presença de clima tropical com chuvas abundantes. Falso. Nosso clima é o equatorial. Super úmido, né? Quente e úmido. Ficamos entre a D e a E. Olha o que diz a E. Área de relevo com depressões e chapadas, que são planaltos sedimentares residuais, de clima com longas estiagens, chuvas irregulares e rios intermitentes. Isso aqui, galera, é o sertão, é a caatinga. Então, o domínio amazônico, que é onde nós estamos, é a letra D. Considerado o maior em extensão territorial do Brasil, nele predominam altas temperaturas e pluviosidade, com relevo de terras baixas e uma formação de uma vasta rede fluvial. Filé essa questão, hein? Vamos para a próxima? Sexta questão. Sobre a hidrografia do Amapá, é correto afirmar que o rio, questão da Polícia Civil 2017. Letra A. O rio Matapi apresenta a segunda bacia hidrográfica do Amapá em extensão? E aí? Isso é falso. O rio Matapi está longe de ser uma das maiores bacias do Amapá. Tem mais ou menos 2.500 km² de bacia. As maiores bacias são Araguari, Jari, Oiapoque. A maior bacia de todas é a do Amazonas, que inclui o próprio rio Matapi. Então essa afirmação é falsa. B. O Araguari pertence à bacia amazônica e tem sua foz nas proximidades da ilha do Marajó. Galera, hoje o Araguari, como ele foi desviado, ele está desaguando no Amazonas.
mas oficialmente o Araguari deságua no oceano, então ele não pertence à bacia amazônica. Então essa afirmação ela é falsa, a banca considerou falsa. C. O Oiapoque atravessa a área de relevo movimentado da Serra do Tumucumaque. Falso, o Rio Oiapoque não atravessa a área movimentada, ou seja, não atravessa uma área montanhosa da Serra do Tumucumaque. Ele desce a vertente em direção ao norte e vai para o Oceano Atlântico lá no norte, na divisa com a Guiana Francesa. Então essa aqui é falsa. D. O Pedreira é afluente do Araguari e é importante porque banha a serra do navio. Falso, o Pedreira é afluente do Amazonas e ele não banha a serra do navio, é um rio aqui de Macapá. Então sobrou o óbvio, né? Que a letra E, que o Rio Jari é uma divisa natural com o estado do Pará e que ele faz parte da bacia amazônica. O Rio Jari é um rio limítrofe, ele é um rio lindeiro, ele é uma divisa estadual entre o Pará e o Amapá. O Amazonas também é uma divisa estadual entre o Pará e o Amapá. E o Rio Oiapoque é uma fronteira internacional entre o Brasil e a França. Então esses três rios são os rios que delimitam o território amapaense. Vamos para a questão de número 7. De acordo com o Censo Agro de 2017, feito pelo IBGE, o maior rebanho do estado do Amapá é o de... Galera, Censo Agro é importantíssimo. Assim como existe o censo demográfico que conta a população, existe o censo agro que conta os aspectos do espaço agrário, do espaço rural brasileiro. E qual é o maior rebanho? O rebanho é a criação de animais. É o de ovinos? Não, nem tem tradição em ovinos no Amapá. De suínos? Também, muito menos. O de bovinos? O de bovinos é o terceiro maior rebanho do Amapá. O maior rebanho do Amapá é de equinos, cavalos? Não. O maior rebanho do Amapá é o de bubalinos, tá? Foi contado um rebanho maior de bubalinos no Amapá em 2017 do que de galinha, do que galináceos, que ficou em segundo. E em terceiro ficou o de bovinos, né? Então, bubalinos, né, os búfalos, formam o maior rebanho do Amapá, que é o segundo maior do Brasil, hein? O Amapá só perde para o Pará no rebanho bubalino. Em compensação do rebanho bovino, o Amapá tem o menor rebanho de todos os estados brasileiros. 8. Sobre as terras indígenas do estado do Amapá, é correto afirmar, lembrem, temos em torno de um pouco mais de 8% do território do Amapá formado por terras indígenas. São 5 terras indígenas no território amapaense. No norte, no Oiapoque, as terras Galibi, Uaçá e Jaminã. No centro-oeste temos a terra Wayampi e no extremo oeste do Amapá nós temos um pedaço do Parque Indígena do Tumucumaque. Lá no Oiapoque tem 4 etnias principais: Caripunas, Galibi Maruorno, Palicu e Galibi Calina ou do Oiapoque. Lá na terra Wayampi a gente tem a etnia Wayampi. E lá no Parque do Tumucumaque tem um monte de etnias, incluindo Waiampis, Waianas, Apalaís, dentre outros, tá? Então bora fazer a questão. Grande parte das reivindicações pela demarcação dessas terras ocorreu na década de 50, devido à revitalização da exploração do látex na região? Falso. As terras amapaenses foram reconhecidas entre as décadas de 80 e 90. A terra Wayampi, que foi uma das últimas, foi em 96, por exemplo. O Parque do Tumucumaque foi em 97. Então é falsa essa primeira. B. Embora seja a área tradicionalmente ocupada, o Parque do Tumucumaque não é território indígena devido à sua enorme extensão territorial, mais que 2.000 hectares. Falso. Existe o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, que é uma unidade de conservação. Esse não é uma terra indígena, mas existe o Parque Indígena do Tumucumaque. Então essa B ela é falsa. Lá no Parque do Tumucumaque nós temos território indígena sim. Letra C. Há um total de 10 terras indígenas, eu nem vou ler mais. São 5 terras indígenas no Amapá. O município mais indígena é Oiapoque. Em torno de 23% do território é indígena. Em torno de 30% da população é indígena. Então não são 10 terras, são 5. Letra D.
A maior terra indígena no estado é denominada Jaminã, localizada no município de Oiapoque e está em fase final de regularização. Falso, a maior terra indígena do Amapá é a terra Wayampi, com mais de 600 mil hectares, entre os municípios de Pedra Branca, Laranjal do Jari e um pedacinho do Mazagão. Portanto, sobre a letra E, galera, isso aqui já caiu em 2 concursos, que o Amapá foi o pioneiro no reconhecimento dos direitos territoriais indígenas e todas as terras reivindicadas foram demarcadas e homologadas. Então pode marcar a letra E. Questão 9. Considere as características demográficas. Aí ele fala, segundo o IBGE, em 2015, a população do Amapá reunia apenas... Então, quais características que a população do Amapá reunia em 2015, que ainda são características hoje, que ainda foram verificadas no censo de 2022? 1. Predomínio da população em idade adulta de 20 a 59 anos? Verdadeiro. Os adultos são o maior grupo etário. O grupo de jovens ele só diminui, o de adultos e idosos só aumenta. E os adultos são a maioria, desde 2010. 2. Forte presença da população na zona rural? Falso. Falso. No Amapá nós temos quase 90% de população urbana. É um dos estados mais urbanos do Brasil. 3. População indígena representa 15% da população total? Falso. Agora mesmo no censo 2022, a população indígena foi de 1,4% apenas da população amapaense. Em 2010, era menos de 1%. 4. Altas taxas de natalidade e fecundidade, ou seja, de nascimentos e filhos por mulher? Verdadeiro. Apesar de que o Amapá, todo ano essas taxas elas vêm caindo, elas estão em queda, porque o Amapá está envelhecendo, está vivendo a transição demográfica, mas ainda são altas essas taxas comparadas às taxas nacionais, tá? E 5, aumento da expectativa de vida da população? Com certeza. O amapaense está ficando, assim como o brasileiro, cada vez mais velho. Portanto, 1, 4 e 5. A alternativa era a letra D. Ok? Vamos lá, a revisão não para. 10ª questão. A importância econômica da região conhecida como Serra do Navio deve-se à exploração. Galera, questão dada. Mas o que eu quero lembrar aqui é que o projeto ICOME, lá na Serra do Navio, que extraiu minério de manganês durante 40 anos do Amapá, tá? Ele se insere na categoria de grandes projetos econômicos na Amazônia, que são aqueles projetos que envolvem um investimento bilionário, grandes áreas, enorme quantidade de trabalhadores, grande infraestrutura e o que caiu na prova da educação, caráter de enclave, ou seja, fora da realidade local. Tá? Então, isso são características de um grande projeto na Amazônia. Então, lá vai, fácil essa. A ICOME, né? A importância da Serra do Navio se deve à letra E ao petróleo? Não, o petróleo é agora. Não é lá da década de 50, a época da ICOME. D, minas de zinco? Também não. E a Bethlehem Steel, ela se associou com a ICOME para explorar manganês e não zinco. E não foi na década de 70, foi de 50. C, ricas minas de ouro, extraída desde os anos 80 pela Anglo América. A Anglo veio para cá nos anos 2000 e veio para extrair ferro. B, minério de ferro levado a cabo pela Vale do Rio Doce desde os anos 60. A Vale do Rio Doce não está explorando ferro aqui no Amapá. Então, obviamente, sobre a letra A, ricas jazidas de manganês concedidas a ICOME nos anos 50. Pode marcar. Questão 11. Geógrafos que estudam a dinâmica urbana do Amapá utilizam a expressão aglomerado urbano Macapá-Santana. Por quê? Então veja, existe legalmente desde 2003, aprovado pela Assembleia Legislativa Estadual, a ALAP, a região metropolitana de Macapá e Santana. Em 2016, mais um Mazagão foi incorporado a essa região. Nós dizemos que Macapá e Santana formam um aglomerado urbano, ou seja, são cidades diferentes que funcionam como se fosse uma cidade só e que se completam, se complementam. Ou seja, às vezes uma coisa não tem em Macapá, mas tem em Santana. Exemplo, Porto, para ir viajar de navio para Belém, é em Santana. Já não tem aeroporto em Santana, o aeroporto fica em Macapá. Então vamos lá.
Por que chamar de aglomerado urbano Macapá-Santana? Letra A, porque as duas cidades são fortemente integradas por políticas de planejamento que incluem planos de expansão urbana e combate à especulação imobiliária. Falso. A especulação imobiliária manda aqui. Basta ver a expansão descontrolada desses condomínios, desses loteamentos. B, as duas cidades ampliaram a integração com a criação do corredor de importância geopolítica que está sendo implantado entre Macapá e Cayena, na Guiana Francesa. Falso. O povo da Guiana Francesa quer ver a gente, mas quer ver a gente é longe. C, Macapá depende da produção industrial. Deixa eu aumentar o brilho aqui. Macapá depende da produção industrial de Santana, que também a comercializa e distribui, enquanto a capital volta-se predominantemente para o setor administrativo. Falso, né, galera? O distrito industrial aqui de Santana só tem Carapanã, né? Até a Coca-Cola, que era a fábrica, virou depósito. Letra D. Santana, antigo distrito de Macapá, até o início do século XXI, tornou-se emancipada, mas manteve a sua dependência econômica e política da capital. Falso. Santana não se emancipou de Macapá no início do século XXI. Se emancipou em 87, quando foi criado o município de Santana. E isso daí era final do século XX. Portanto, sobrou a letra E, galera. O aglomerado urbano Macapá-Santana é chamado assim porque as duas cidades apresentam fortes complementaridades urbanas, como, por exemplo, o aeroporto localizado em Macapá e o porto em Santana. Então, elas se complementam, tá? Lembre que está havendo uma conurbação entre Macapá e Santana, que é essa junção física, com essa expansão de condomínios que fazem a cidade virar uma cidade só. Olha o inferno aí que estão as rodovias do Cacerra e JP, tá? E que está havendo uma verticalização no centro de Macapá, especialmente, nos principais bairros, com a construção de muitos edifícios. Beleza? Vamos para 12. Criado em 22 de agosto de 2002, o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque apresenta, dentre outras, as seguintes características. Essa questão é sobre unidade de conservação. Lembre que as unidades de conservação da natureza representam em torno de 62% do território amapaense, são em torno de 19 unidades de conservação. Existem as unidades que são de proteção integral e as que são de uso sustentável. As de proteção integral são os parques, as estações ecológicas e as reservas biológicas. Então lembre, caiu isso na educação. As de proteção integral são os parques, as estações ecológicas e as reservas biológicas. As de uso sustentável são todas as outras, como, por exemplo, as reservas extrativistas, como, por exemplo, as APAs, né, as áreas de proteção ambiental, como as florestas, a floresta estadual, a floresta nacional, como a reserva de desenvolvimento sustentável. As reservas particulares do patrimônio natural são todas de uso sustentável. Vamos para a questão sobre o Parna do Tumucumaque. Letra E. Está localizado integralmente em terras amapaenses, localiza-se no escudo das Guianas e predomina a floresta de galeria. Falso. Existe um pequeno pedaço do Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque que fica em Almerim, no Pará. E outra, não é presença de floresta de galeria. Floresta de galeria são aquelas matas que aparecem nos rios do Cerrado. No Parna do Tumucumaque é a floresta tropical, ombrófila, úmida e sombreada. Letra D. Fazer fronteira com um país, localizar-se na bacia sedimentar amazônica e o predomínio da floresta galeria. Falso. O Parna do Tumucumaque faz fronteira com 2 países, Guiana Francesa e Suriname. Não tem predomínio de floresta galeria, é floresta ombrófila, tropical. E não é bacia sedimentar amazônica, interior do Amapá. É escudo cristalino das Guianas, o interior do Amapá. C. Abrange 6 municípios do estado, localiza-se no escudo brasileiro e predomina a floresta decídua. Tudo falso. São 6 municípios, mais 5 no Amapá e 1 no Pará. Não é escudo brasileiro, interior do Amapá, é escudo das Guianas. E não é floresta decídua, é floresta ombrófila. B. Ser uma unidade de conservação fronteiriça, verdadeiro. Localiza-se na bacia sedimentar amazônica, falso, é escudo das Guianas.
predomina a floresta aluvial asculifoliada, falsa, floresta ombrófila. Então a correta é a letra A, galera. Tem uma pequena parte de suas terras no estado do Pará, verdade. Localiza-se no escudo das Guianas, interior do Amapá. E predomina a floresta ombrófila. É a floresta úmida e sombreada, que é a floresta amazônica. Portanto, pode marcar a letra A, tá? E a questão 13, que caiu na lapidada. O município mais extenso do Amapá também se destaca como o terceiro mais populoso e o terceiro maior produto interno bruto. Trata-se de... Quem é? Vitória do Jari? Claro que não. Calçoene? Também não. Mazagão? Não. Santana? Santana é o menor. Santana é o menor dos 16. Então o maior, o mais extenso, que tem a terceira maior população e que tem a terceira maior economia, sem dúvida é o município de Laranjal do Jari, tá? Olha essa dica. O município que tem mais gente, o mais populoso, Macapá. O menos populoso, Pracuúba. O município que tem a maior taxa de povoamento, maior quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, Santana. O que tem menos, Serra do Navio, tá? O município que tem a maior PIB, maior produção de riquezas, Macapá. O que tem menor produção de riquezas, Pracuúba. O município que tem a maior renda per capita é o município de Ferreira Gomes, por causa das hidrelétricas. E o que tem menor renda per capita, Vitória do Jari. O município mais urbanizado, maior percentual de população em áreas urbanas, Santana. E o menos urbanizado, com menor percentual de pessoas em áreas urbanas, Itaubal. Beleza? Então, com essas dicas, galera, matadoras, a gente fecha a nossa revisão. Tenha uma boa prova, você vai ser aprovado e aprovada. Beijão!